começar a pergunta aqui para os dois, que é como que eles se tornaram heróis, começando pelo que veio primeiro, historicamente, começar pelo Uemura-san. Ele foi escolhido para participar da série Flashman, participando de uma seleção, né? Enquanto Changeman ainda estava acontecendo, né? Changeman é a série que veio antes, a série anterior, e aí ele foi participando de várias etapas, né? Foi passando pela primeira, segunda, terceira, quarta, até a quinta etapa, e na quinta etapa ele finalmente foi escolhido para interpretar o grande Green Flash em Flashman. E no caso do Walter? I think what makes him hero, quem fez na verdade ele se tornar um herói foram os fãs, é o trabalho dele que inspirou tanta gente e ele se sente um herói, né? Porque quem fez ele se tornar um herói foram vocês. E aí durante o processo de seleção para os Power Rangers, eles precisavam de um ator que conseguisse lutar, artes marciais, fazer ginástica olímpica e saber dançar. Ele olhou e falou, eu consigo fazer isso. E ele falou que depois de várias semanas de teste, entre milhares de candidatos, ele foi escolhido para ser o Ranger Preto. And I can dance, and obviously he's an actor. And so I said, I can do that. Que tipo de processo de seleção é esse? O que acontece numa audição? Ele falou que foi até a etapa número 5. O que faz? E uma segunda pergunta também que tem a ver com isso, qual foi a reação quando eles viram o design, os monstros, a roupa, o visual da série pela primeira vez? まずオーディションの中に、第一次審査っていうのが写真、フォトでそれから選ばれまして、写真の後第二次審査っていうのが面接です、でその面接が終わった後が今度、第三次審査がセリフの、審査ですね、セリフ、第四次審査が、アクション、第4次がアクションで、第5次が、工学的なもので、工学的なことで、アクションやったり、セリフをやったりした、ちょっとした芝居をやって、それが最後のオーディションでした。Ele falou que ele passou por 5 etapas. A primeira etapa é a foto. Ele manda uma foto, o pessoal gostou do rosto dele, chamou. A segunda etapa é ele fazer uma entrevista pessoal com as pessoas, eles conhecerem ele. A terceira etapa foi aprovado também. A terceira etapa é ele falar as falas, ele interpretar falas. A quarta etapa, ele foi aprovado, foi para a quarta, é ação, fazer cenas de ação. E a quinta etapa é fazer isso tudo junto, fazer tudo junto para ver como ele se sai. Ele falou que a primeira vez que ele viu foi o desenho da roupa dele, né, em um esboço da roupa dele. E ele falou que parecia o Peter Pan, né, o visual dele. Ele falou, não, será que sou eu mesmo esse? Será que tá certo? Será que combina comigo? I agree with the process of what Mr. Uemura falou lá nos Estados Unidos, mas ele falou que depois ele tomou essas etapas de reunião, de encontro, o diretor de elenco, depois os produtores, depois a empresa que vai produzir a série. Então tem mais essas etapas aí nos Estados Unidos até chegar na hora de começar a atuar de fato. Ele falou que ele não sabia nada de como ia ser a série, né? Ele não tinha conhecimento. Então quando ele chegou no set de filmagem, ele entrou num trailer que estavam todos os trajes. Aí ele ficou olhando e falou, olha, tem um traje vermelho, legal. Nossa, tem um traje preto. Nossa, esse é o mais legal, quero muito ser esse. Eles falaram, mas esse é o seu. Ele falou, eu vou ser o Ranger preto. E nessa época, o Uemura com certeza já sabia, porque tem uma tradição de programas de tokusatsu no Japão, mas nos Estados Unidos não tinha. Ele tinha noção que isso era uma série japonesa. Quando que caiu a ficha que, né, tem todo um estilo, monstros de borracha, robôs, como ele foi percebendo? In the beginning, he read the script, he had the script. Ele falou que no começo eles só tinham script, eles não tinham nenhuma ideia do visual, e ele ia lá, são adolescentes morfando em Power Rangers. E ele, o que é morfar? E ele falou que eles gravavam as cenas e eles não tinham ideia. Como é que o programa, até que ele viu o programa, ele falou, eu tenho o poder do mastodonte. Ele falou, depois a gente se junta e vira um robô gigante, a gente tem uma espada, e a gente luta contra os leões. E ele falou, isso aqui é demais. E vocês dois assistiam todas as semanas, todos os episódios, assim, religiosamente, quando vocês estavam gravando e quando ia pro ar? Ou alguns vocês perdiam, não assistiam? 毎回、
Ele falou que assistiu tudo na TV e lá também acontece como se fosse uma premiere, né? Reunindo o time, as pessoas envolvidas, e eles fazem uma exibição antes da estreia para as pessoas que estão envolvidas. Então ele assistiu todos os episódios. Ele falou que eles começaram a gravar os Power Rangers há 27 anos atrás e a tecnologia era diferente. Eles tinham uma coisa chamada videocassete. E eles trabalhavam e gravavam todos os dias, das 6h30 da manhã até 8h30 da noite. Então aí ele voltava para casa de noite, ele já tinha que estudar o script da gravação no dia seguinte para memorizar, porque o show o programa passava todos os dias nos Estados Unidos. E ele falou que ele tentava achar tempo para assistir o programa, mas aí ele acabava assistindo porque alguém gravava um videocassete para ele, fita cassete, para ele assistir depois. Era difícil assistir todos os episódios. E essa é uma diferença interessante, né? Porque passava todo dia lá, Power Rangers. Yes, it was on Monday through Friday, and then Começava todos os dias, de segunda a sexta, depois ficou de segunda a sábado, então era um episódio por dia. Eles gravavam 4 episódios a cada 2 semanas, ou uma semana para fazer um episódio. Nossa, essa é uma diferença muito interessante, né? Porque no Japão, as filmagens, a exibição, ela é semanal, né? Um episódio por semana. E lá nos Estados Unidos é uma exibição mais próxima do que a gente tinha no Brasil, são episódios diários, né? Então a produção de uma coisa dessa também é muito mais penosa, né? Muito mais trabalhosa, né? E eu queria perguntar justamente agora para eles sobre essa rotina. O Walter ele respondeu já um pouquinho, né? Que é uma rotina bem difícil, acordava cedo, ia dormir tarde, já pegava o roteiro do próximo. Queria saber um pouco do Uemura-san, como que era essa rotina de filmagem, se era muito difícil, e como que ele lidava com as explosões, com a parte de ação, com a pedreira, ir para a pedreira da Toei. 撮影は本当に Ele falou que ele fazia a filmagem também desde que o sol aparecia até o fim do dia, e o que ele tinha mais medo era aquelas explosões, aquelas de fogo, sabe? É uma bomba que chama Napalm, aquelas explosões bem grandonas de fogo. Falou que quando ele recebe o programa de filmagem, ficava descrito assim na organização o nome do que cada um ia fazer, que horas tinha que estar lá e o que seria a cena. Por exemplo, usar um carro de patrulha e vai ser usada uma bomba de fogo. Aí quando ele via, nossa, lá vem a bomba de fogo de novo, tem cena com a bomba de fogo, ele ficava morrendo de medo, ele não gostava muito não. Tem alguma história, porque o Walter ele dança, ele é mais acostumado com ação. Tem alguma história de algum acidente, alguma coisa que aconteceu lutando contra monstros ou soldados? No, luckily I was never hurt. I never injured myself. Sometimes Então, às vezes, ele ficava com dor muscular, porque ele nunca se machucou de verdade, mas eles faziam uma cena e era tudo muito demorado, então eles falavam, agora a gente vai arrumar a luz, a parte técnica, e ele ia para o trailer dormir. E ele ficava dormindo, os caras falavam, ó, agora que a gente precisa gravar. E aí ele não podia aquecer, ele acabava fazendo as cenas de luta sem aquecimento e ficava dolorido. Aproveitando, eu queria perguntar, vocês já entraram na roupa dos heróis alguma vez? もちろんあります Mas ele falou que entrou na fantasia dos Flashman, na roupa dos Flashman, em vários episódios, para algumas cenas. Bom, eu não sabia. yeah, we were doing weekends and things. Ele gravou algumas cenas com o traje, mas não muitas, porque usavam as cenas da série japonesa, mas às vezes precisava de um detalhe, as cenas de transição, de transformação, então eles vestiam os trajes para essas séries, mas não foram muitas, mas ele vestiu. Qual que é o episódio que eles mais gostam? O que mais gosta, 2 episódios eu quero, vai. Um que mais gosta e o outro que foi mais difícil fazer. 好きなエピソードは Ele falou que tem 2 que ele gosta muito, né? Um é que o Soco da Amizade ficou traduzido aqui, que é aquele que ele toca o trompete, que é um episódio que ia ser centrado nele, e no ator que depois viria a se tornar o Red Mask na série seguinte. Esse episódio bem legal mesmo. E um outro episódio da menina Sumire, que ele encontra também. Além do último episódio, que o tema de Flashman como um todo é essa história deles virem para a Terra, uma história triste deles virem para a Terra, tentarem encontrar os pais dele, eles foram raptados, levados para fora da Terra, eles querem encontrar os pais
Então o último episódio, a cena que eles se emocionam, que eles vão embora, que eles não encontram, né? Muitos não encontram os pais, ele gostou muito de filmar também. I would say that one of my favorite episodes was Happy Birthday, Zach. Então que o episódio favorito dele é o Feliz Aniversário, Zach. Yeah, that was a favorite. I think one Tá of falando que um dos episódios mais difíceis de serem gravados foi um episódio. Nos anos 90 teve um terremoto muito feio em Los Angeles. E foi muito assustador porque as pontes caíram, várias casas foram destruídas, muita gente morreu. E eles tiveram que trabalhar nesse dia. Então eles acordaram com Los Angeles praticamente destruída e eles tinham que ir para o set de gravação mesmo assim. E como que você incorporou esse seu lado dançarino no personagem do Zé? Porque na abertura, né, a gente lembra, ele faz um movimento assim, né, na abertura. Isso foi criação sua? Well, it was interesting because Ele falou que ele estava pensando qual era o melhor jeito de fazer a dança entrar na luta sem parecer que meus amigos estão todos lutando sério e eu estou lá dançando. so it became a thing of distraction. So when Muhammad Ali fights, Muhammad Ali would fight and he would do legs, right? To make people think that they didn't know the time. So I would do something like this. So you see this? You don't know what's coming. It's distraction or evasion. If someone threw a punch at you, you walked away, you know? That's so cool. Salva de palmas pro Walter, é muito bom. That's so cool. E aí, ele estava contando que ele teve que achar um jeito da dança funcionar como uma distração para o oponente. Então ele usava os movimentos da dança para eles jogarem e aí ele acertava um chute ou um soco. A dança virou um elemento de distração do inimigo. O Imurasan, ele teve algum treinamento, né? Porque no Japão a gente tem o Japan Action Club, que é um grupo de dublês muito famoso que tradicionalmente faz as cenas de ação das séries da Toei Company. O Japan Action Club forneceu para ele algum tipo de treinamento para ele poder usar na hora das cenas de lutar contra os soldados, etc. フラッシュマンやらないから Ele recebeu um treinamento antes da série começar, um treinamento para conseguir dar o soco, porque o Japan Action Club não é só um treinamento de artes marciais, mas para a câmera, né? Então, como dar o soco, como chutar, etc. E durante todo o ano, mais de um ano inclusive, ele recebeu esse treinamento do Japan Action Club, tipo de fechar o olho em cima de uma montanha e jogar o corpo e vários outros treinamentos relacionados à ação. É a primeira vez, né, que o Imurasan vem para o Brasil. O Walter já veio 5, 6 vezes. I think it's 6 times here. Queria saber o que eles acham do nosso país. ブラジルには本当にずっと来たくて Nunca tinha vindo ao Brasil. Ele fez alguns passeios. Ele foi até o Corcovado, aqueles passeios básicos do Rio. Ele foi ao Cristo Redentor, ele andou na gôndola, né, como chama, no bondinho, né, no Pão de Açúcar. E ele sempre quis vir ao Brasil, desde antes, porque ele ouve as histórias de outros atores que vieram para cá, sempre quis vir, e ele achou a paisagem muito bonita. Ele falou, nossa, como é amplo, né, como é uma cidade ampla, né, diferente do Japão. E ele ficou pensando, nossa, somando a hora o tempo de transferência de aviões, né, que você não vem direto do Japão, não existe voo direto do Japão, você obrigatoriamente tem que parar em algum lugar do Japão, né, porque é muito distante. Somando o tempo de viagem total, deram mais de 30 horas, né, para chegar até aqui. Então, ele falou que foi uma dureza, assim, né, porque é muito tempo, mas que é meio curioso pensar, né, aqui no Brasil, a gente está em pleno verão, sendo que no Brasil, no Japão, agora está em pleno inverno. E ele está muito feliz que está aqui, ainda não tomou só um pouquinho das nossas bebidas alcoólicas deliciosas, uma vez hoje pegou um pouquinho mais, nós todos juntos, ok? I love Brazil. I think it's amazing here. Ele falou que ele ama o Brasil, ele acha aqui demais. Ele acha o povo brasileiro muito apaixonado pela comida, pelas bebidas. E ele acha engraçado que a gente fala cantando. How does a Brazilian sound? Eu perguntei para ele fazer como um brasileiro soa para ele. Tem uma coincidência entre eles dois, que é uma coisa em comum, que acho que pouca gente sabe. Tanto o Imurasan quanto o Walter, eles
eles também trabalham com dublagem. E o Emura-san, ele fez One Piece, né, na saga de Alabasta. O personagem Shaka é dublado pelo Emura-san. Eu queria que ele falasse um pouco de como foi participar de One Piece, se ele assiste o anime, né, que é longo, muitos anos, né, muito longo, se ele está em dia com One Piece, e se ele tem planos de voltar, se ele continua dublando, se tem planos aí para voltar a dublar One Piece. E depois eu vou perguntar pro Walter. One Piece, ele dublou durante 1 ano e meio, lá atrás, né, na saga de Alabasta, bem no começo da série, mais ou menos no começo da série, ele dublou durante 1 ano e meio o personagem Shaka. Depois que acabou a saga de Alabasta, ele veio de vez em quando. É uma série muito longa, tá indo para o episódio 1000, né, então ele vem de vez em quando. E essa semana ele gosta muito de fazer dublagem, ele dublou alguns monstros em Power Rangers, ele faz muita dublagem, às vezes trabalha de vozes para filmes, por exemplo, Velozes e Furiosos, e ele gosta muito de trabalhar com dublagem. Em 90, em Fireman, ele foi chamado para fazer um dos vilões da série. Ele falou que ele recebeu a proposta direto na agência dele, no escritório dele, através de um produtor da Toei. Não teve audição nem nada. O produtor ligou para ele e falou: e aí, Emura, o que você está fazendo? Queria que você viesse me encontrar aqui no escritório de Tóquio para falar sobre uma nova série e tal. Mas não, porque a série já estava andando. E aí ele foi automaticamente aprovado e foi convidado para o papel de Chubaier. E ele era o general inimigo com a posição mais alta. Ele chega no meio da série como um vilão que é superior aos outros vilões, né, dentro do Barugaya, né, que é o monstro onde eles ficam. Então ele ficou entusiasmado, porque agora ele era um vilão e como que eu vou judiar dos heróis, como que eu posso fazer isso e tal. Então foi um trabalho muito interessante, que infelizmente não veio para o Brasil, mas o Emura fez com maestria. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas da plateia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Walter. Eu gostaria de saber se ele tem acompanhado os quadrinhos, né, que ele tem achado, e em relação ao novo filme, se ele cria algum tipo de expectativa em relação ao que vai vir. Yes, I love the comics. Boom comics. Ele adora os quadrinhos da Boom Studios, ele gosta do jeito que eles estão recontando a história dos Power Rangers e criando as tramas do jeito que eles não puderam até fazer na televisão. E ele gosta. E para quem não sabe, nesses quadrinhos que estão saindo pela Boom Studios, o Jason, o Zack e a Primo, eles voltam e estão contando as histórias que eles estão virando os Omega Rangers. Então ele gosta, então dando continuidade à história dos três desses que eles saíram da história. Só falaram que eles estão indo para a convenção da paz, né? E ele gosta bastante do crossover que rolou nos quadrinhos de Power Rangers contra os heróis da DC, porque o herói preferido dele é o Super-Homem. Então ele leu nos quadrinhos ele falando de Super-Homem, ele lutando contra o Batman, então ele achou demais. O Emura, ele continua de vez em quando assistindo Tokusatsu? Ele falou que ele tem muita coisa em vídeo e os atores que fizeram o Jiraiya, o Giban e o Gablan são amigos pessoais dele, se encontram com ele no Japão de vez em quando. Olha só que eu acho mais amizades. E é isso aí, manda ver. A parte da audição dele pro papel de Tai, né? Como foi? Se foi muito difícil? Primeiramente teve uma seleção de fotografia, ele foi escolhido pela foto. Passando por isso, houve uma entrevista. Nessa época foram 300 pessoas mais ou menos. E a terceira etapa foi falas. Ele treinar não, né? Mostrar se ele sabia falar texto. Nessa etapa já eram 50 pessoas só. Quarta etapa foi de ação, né? Ele performar ação. E a última etapa, a quinta etapa, foi juntar tudo isso, né? Fazer ação, seriflu. Era de um outro programa que eles pegaram e fizeram aleatoriamente uma cena que envolvia ação e texto. Mas depois ele soube que ele passou na audição, mas até um tempo depois ele não sabia que era exatamente para ser um Green Flash. E ele fez esse processo de audição junto com o Hirose Takumi, que é o Vandar,
né, um dos inimigos principais da série. Eles eram bem amigos. E ele também não sabia que no final das contas ele acabaria se tornando o Vandar. E como eles eram amigos, eles receberam um envelope para revelar qual era o personagem que eles fariam. E aí um virou pro outro e ele falou, ah, você, Hiroshi, talvez você seja um vermelho, hein? Ah, será que eu vou ser o preto? Será que eu vou ser o azul? E aí quando ele abriu o envelope, ele descobriu que ele seria o Green. E o Hiroshi falou, mas como assim? Você é o Vandar, eu vou ser o vilão? Ele achou que ele ia ser um dos heróis, né? Que vem Flashman faz 35 anos. Eles têm algum plano? Tem contato ainda com o elenco? Existe algum plano para algum especial de Flashman no ano que vem? Aí, quando a série fez 30 anos, a gente juntou o elenco todo. E né, a gente juntou naquela época tanto os heróis quanto os vilões, né, o pessoal da produção, dublês. E agora, com os 35 anos, a gente está pensando em alguma coisa também. E ele falou que desde a época que a série terminou, ele continuou sendo amigo, encontrando especialmente com o vermelho, né, e com o azul. Né? Ele fala que até hoje, umas 2 a 3 vezes por ano, ele sai para tomar um saquê, para comer o okonomiyaki lá no Japão. Sim. Perguntei um pouco sobre o ator que fez o Dr. Keflin no último episódio, que é uma cena bastante forte. E o ator, que é o Shimizu-san, né, que fez o Dr. Keflin, é um ator de teatro assim, de uma grandeza espetacular. Ele ontem estava contando que é como se um deus da atuação descesse, fizesse o Dr. Keflin e subisse de novo. Ele é um cara muito respeitado, né? E ele contou um caso sobre o último episódio que eu queria que ele contasse aqui para o pessoal. Só complementando, óbvio que ele vai contar tudo certinho ali, mas a Sayoko Hagiwara contou pra gente também um pouco sobre a tristeza do último episódio e do relacionamento dela com o Keflin, que foi super triste, né, a parte final da série, e ela falou pra gente que foi super emotivo, foi bem difícil mesmo a interpretação do capítulo. Tá, no Shimizu-san no hanashi o願いします。フラッシュマンが改造実験帝国メスの基地に Tem uma cena, né, no último episódio em que os Flashman invadem a base do Império Mês para derrotar o Dr. Keflin, que é o único que sobrou. E o ator, o Shimizu-san, conta, né, que quando ele viu a figura dos 5 Flashman lá dentro, né, naquele cenário, naquela escuridão, se aproximando dele, ele falou que depois ele conta que ele sentiu mesmo que ele ia ser morto. Ele sentiu uma pressão muito grande, ele sentiu um impacto muito grande perante a energia no set, né? E ele imagina que isso se deve ao fato dos dublês, das pessoas que estavam vestindo e interpretando com o corpo aquela cena, né? Aquele momento tão decisivo na série, a qualidade do trabalho dessas pessoas, né? A qualidade da interpretação, né, dos dublês. Agora eu queria lembrar um outro momento, que mais ou menos em 2012, saiu uma notícia mundial, né, que ele ajudou a salvar uma pessoa num trem no Japão. E aí o herói virou o herói. E eu queria saber o que Flashman ensinou de valor para a vida pessoal dele. ステーションがあって駅があってねその駅の Tinha um jovem caído, né, na estação de Akihabara, que é um lugar bem famoso, né? E ele também não tinha pulsação, não tinha respiração, ele estava sem nada. E ele perguntou se está bem, se está bem, e ele teve que fazer até respiração boca a boca na vítima. E como tinha pessoas já chamando a ambulância, né, ele perguntou, vocês estão chamando a ambulância e tal, por isso ele ficou lá cuidando dele. Ele falou para trazer os primeiros socorros, né, ele ficou se certificando que estava funcionando toda a operação para salvar ele. E aí quando o pessoal chegou com os primeiros socorros, com a máquina de reavivar, né? Desfibrilador. É o desfibrilador. Isso, a máquina de reanimação, parece que o Dr. Keflin, né, criou. O desfibrilador, ele colocou no paciente e eles pediram pro próprio Emura apertar o botão, né? Daí falou, pessoal, se afasta e tal, e apertaram o botão, e aí deu aquele choque, né? E reavivou, reanimou. E aí depois finalmente chegou a ambulância e ele foi revivido. Então uma salva de palmas que ele salvou a vida de uma pessoa, como o Green Flash faria. Obrigado. Vai na vida real também. Exatamente. História, né? E falando de tempos mais atuais, né, além do Flashman, ele participou de Gokaiger como Dai, e a gente ouviu uns boatos por aí que ele assistia com a filha dele a série. Como é que pra ele
passar esse legado para uma nova geração agora, né? Ele ali como pai mostrando o trabalho dele para as duas, para a filha. 子供と一緒に見るっていう。 Bom, eu nunca precisei, né, claro, nunca precisei esconder as coisas que eu fiz. E eu mostro muito para minha filha tudo que eu fiz, seja os Flashman, o Fiveman, outros filmes que eu participei e também peças de teatro que eu fiz, né? Eu mostro isso para ela sempre mostrei. E eu falei para ela assim no Gokaiger que ela gostava, né? Eu falei, sabia que o papai vai aparecer agora? Ela falou, vai mesmo? Será que vai mesmo? Eu falei, senta aí, vamos assistir junto. E foi muito legal sentar para ver a minha aparição com ela assim, em tempo real na TV. Como foi para ele deixar de interpretar um herói que queria salvar a Terra para interpretar um vilão que queria conquistá-la? ヒーローからダークヒーローになる時の、A mudança de um herói para um vilão, para um Dark Hero, foi uma delícia. Era muito gostoso ficar pensando, bom, de que maneira eu vou expressar, eu vou buscar maneiras de fazer os Fiveman sofrer, de judiar deles, de que maneira eu vou interpretar isso, de ficar criando isso, era muito gostoso. Ele falou, claro, dentro do papel, tá, gente? Do papel, do personagem. Ele falou que ele era muito amigo do pessoal todo, do elenco, então ele saiu muito para tomar um saquê depois, sabe? Eles se divertiam muito, mas ele falou que a diferença em relação a Flashman é que generais inimigos falam muito, né? O texto é longo. É porque no Flashman, na verdade, como são 5, o texto geral é dividido entre os 5, cada um fala um trecho. Então tem isso, o vilão ele tem que falar tudo sozinho. Então dentro de mim, interpretar um vilão tem isso. Ser um pouco difícil, porque tem que falar muito, mas ser uma delícia, porque é legal fazer vilão. Legal. E pegando um pouco o gancho em cima do que ele falou de interpretação e tudo mais, o Capitão Chevalier, que é o personagem que ele interpreta em Fiveman, tem uma aparição, a primeira aparição dele é muito impressionante. Ele chega na Terra cantando uma música chamada Hero, da Kai Band, o Choro Infernal, e é um personagem que canta bastante. Será que ele consegue dar uma palhinha pra gente? Aí ele falou que ele ouviu, né, que você vai chegar cantando, e ele falou que no começo tinham 2 músicas que ele estava escolhendo, tinha mais uma que era uma menina que cantava, e aí eles estavam para escolher qual das 2 músicas ia ser, e aí no final das contas foi a que ele cantou mesmo, e só entre todos os personagens vilões até hoje, o único que apareceu pela primeira vez cantando sou eu, viu? ヒーローになるとき、ああそれは今帰ってきたぜファイブマンみたいな感じ。Sensacional. Muito bom, porque eu queria ver essa cena, a gente não tem não, né? Não. Não temos a cena? Não. Não tem internet aqui, né, pra gente procurar também não. Infelizmente, queria muito ver, né, a cena aqui, rever ela. É aquela pergunta básica. Tem alguma franquia que ele gostaria de atuar, que ele gostaria de participar? もちろん帰ってきたフラッシュマンは Ele falou que adoraria fazer o retorno de Flashman, ele adoraria fazer algo assim, mas ele adoraria também fazer um Kamen Rider, tipo aqueles antigos, assim, sabe? Que é um pouco mais terror, uma coisa mais macabra. Além dos que ele fez como o Flashman, o Five e o Gokaiger, qual é o da série Super Sentai, qual é a série preferida dele? 真剣者が面白かったですね。はい。 Eu gostei muito de Shinkenger. チャンチャンバラチャンバラチャンバラバラチャンバラ真剣者あっぱれ Olha só. Só que antes da gente encerrar o nosso painel, ele tem uma surpresa pra galera, né? Que ele vai cantar.
surpresinha. Surpresa. Então já, onegai shimasu. Então, produção, ó, a gente quer todo